Gabigol encaminha acerto com um dos maiores rivais do Flamengo. Negócio pode ser sacramentado já nas próximas horas. Mudança de clube. Gabigol ainda não sabe se irá permanecer no Flamengo, principalmente após comentários feitos pelo seu empresário. Sua relação com a diretoria se deteriorou nos últimos meses, e uma renovação é vista como improvável até então. Diante deste cenário, algumas das maiores equipes do Brasil passaram a monitorar a situação do camisa 99 e demonstraram interesse em sua contratação em definitivo. O mais querido se mostra disposto a negociá-lo e espera poder fechar uma venda nesta janela. Nesta terça-feira, pegando a todos de surpresa, o artilheiro se aproximou de um acerto com um dos principais rivais do Mengão e uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Gabigol no Palmeiras? A jornalista Marcela Rafael informa que o Palmeiras está muito próximo de fechar a contratação de Gabigol para o seu time. A transação está apenas por alguns detalhes de ser sacramentada em definitivo. Abel Ferreira é um grande fã do jogador e pediu a sua chegada juntamente à presidente Leila Pereira. Ele acredita que Gabi pode oferecer mais opções ofensivas para o Alviverde ao longo da temporada. Um acordo entre clube e atleta já está bastante encaminhado, e apenas alguns detalhes devem ser resolvidos neste momento. A diretoria trabalha para haver também um acordo financeiro com os dirigentes do Flamengo. Recentemente, o jogador recusou uma oferta feita pelo Santos, clube que o revelou. O alvinegro ofereceu cerca de R$2,5 milhões mensais de salário ao atacante, que acabou não se agradando com o projeto apresentado. Ainda segundo Marcela, o negócio tem 99% de ser fechado nos próximos dias, restando apenas o acordo entre as equipes. Em 270 jogos com as cores do Mengão, Gabigol balançou as redes em 150 oportunidades, além de ter contabilizado 50 assistências. Flamengo. Tite deve bancar 2 estrelas para o duelo contra o Atlético Mineiro. Partida irá acontecer nesta quarta-feira em Belo Horizonte, e o rubro-negro deve ter grandes alterações. Mudanças. O Flamengo ajusta os últimos detalhes para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro na disputa do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o rubro-negro espera uma outra vitória para se manter na ponta do campeonato. Com vários desfalques e um elenco bastante cansado, o técnico Tite deve vir a fazer algumas mudanças no 11 inicial que irá participar do jogo. Ele deve bancar algumas peças importantes para evitar lesões que podem complicar ainda mais o time. Quem deve dar espaço no 11 inicial para outros atletas são 2 estrelas que vêm fazendo uma ótima temporada e que têm sido peça fundamental na reação do mais querido ao longo dos últimos meses. Gerson e Pedro bancados. O jornalista Vene Casagrande informa que o meio-campo Gerson e o centroavante Pedro devem ir para o banco de reservas contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. Os 2 atletas têm vivido momentos impressionantes neste início de campeonato, e são 2 das peças-chaves para o sucesso do time. Apesar disso, eles têm apresentado um certo cansaço nestes últimos jogos. Para evitar lesões, Tite deve vir a poupar estes jogadores, e dará uma rodagem maior para o seu elenco. O centroavante Carlinhos treinou com o restante do time titular e deve pegar a vaga de Pedro. Gerson ainda é dúvida, mas também deve ser poupado devido a desgaste físico. A comissão técnica fará uma reunião em breve para definir os 11 que vão entrar em campo nesta terça. Existe uma grande expectativa de que o treinador faça grandes mudanças no esquema tático. Quem deve vir a assumir a vaga de Gerson caso ele vá para o banco de reservas é o chileno Eric Pulgar. Ele treinou normalmente nesta terça-feira após um período afastado do Flamengo devido à sua ida para a disputa da Copa América com a seleção do Chile. Apesar disso, Vitor Hugo também é um forte candidato a assumir a vaga, principalmente após os treinamentos realizados recentemente. Tite gosta do atleta, e vem o utilizando bastante durante estas últimas semanas. Felipe Luiz, ajuda e joia do Flamengo, pode sofrer reviravolta no clube carioca. Mengão tinha a ideia de devolver o jogador até que o ex-atleta chegou para comandar o gringo na base. Estreia com vitória no Sub-20. Felipe Luiz estreou no comando do Sub-20 do Flamengo com vitória pelo placar de 2-0 contra o Bahia, e agora está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da categoria. Schola, cotado para sair do Mengão, marcou os 2 gols da vitória rubro-negra e pode fazer a diretoria do Fla mudar de ideia graças a Filipinho. Isso porque o ex-atleta pediu para avaliar o nigeriano. Aos 19 anos, o atacante está no CRF por empréstimo e venceu a Libertadores Sub-20 com um gol na finalíssima, diante do Boca Juniors. Lohan marcou o segundo para virar a partida para 2-1. O time da Gávea detém a opção de compra do estrangeiro.
Depende apenas do aval do presidente Rodolfo Landim para que o jogador seja adquirido e tenha chances de mostrar o futebol a Tite. Idade vai extrapolar em fevereiro. Schola tem até fevereiro para provar que pode ser adquirido em definitivo pelo Flamengo e assim ter chances no time de cima entre os profissionais comandado pelo técnico Tite. O nigeriano enfrenta alta concorrência no Profi do Fla, principalmente na posição que atua hoje. Acontece que ser treinado por Filipinho pode mudar o rumo das coisas. Lapidado pelo canhoto, a tendência é que o estrangeiro possa ser visto com mais carinho pelos dirigentes rubro-negros se tem a situação resolvida da melhor maneira possível nos bastidores. Flamengo. Próximo de acerto, Marcos Antônio tem data de estreia estipulada. Marcos Antônio vestirá a camisa do Flamengo em função de um empréstimo até o fim da temporada. Perto do Flamengo, Marcos Antônio tem estreia estipulada por jornalista. Segundo matéria do Mundo Rubro-Negro e informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo está prestes a assinar um empréstimo com obrigação de compra com Marcos Antônio por 1 ano. Além disso, o jogador já tem previsão de estreia. De acordo com o jornalista do SBT Rio, as conversas entre o clube e o atleta estão evoluindo bem e a expectativa é de que o jogador faça sua estreia a partir do dia 11 de julho. Flamengo e Marcos Antônio estão muito próximos. As duas partes já falam a mesma língua, Flamengo e Lazio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para dar continuidade ao todo o processo burocrático, realizações de exames médicos. Ele sendo contratado pode estrear a partir do dia 11 de julho, informou Vene em seu canal no YouTube. Estando à disposição no dia 10 de julho, quando a janela de transferências abre, e registrado no BID, o jogador poderá estrear pelo Flamengo contra o Fortaleza, no dia 11 no Maracanã. Com passagem nas categorias de base do Atlético, Marcos Antônio fez sua estreia na temporada 2018-2019, atuando pelo Estoril, de Portugal. Em 2019, o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, onde participou de 101 jogos com a camisa do clube ucraniano, marcando 9 gols e 5 assistências. Na última temporada pela Lazio, o volante atuou em 22 jogos com o clube italiano. Ao todo, balançou as redes em uma oportunidade e ajudou com um passe para gol. 2,5 milhões de reais. Flamengo aceita exigências de Roberto Firmino e acordo fica a um detalhe. Atacante está disposto a reduzir seu salário para atuar no futebol brasileiro e é alvo do Mengão. Sonho. O Flamengo segue sonhando com Roberto Firmino e ganhou um novo motivo para acreditar em um acerto com o craque brasileiro para essa janela de transferências. Segundo a apuração do Flaweb, o centroavante aceitou reduzir o seu salário e receber 2,5 milhões de reais por mês para atuar no Brasil, com o gigante carioca considerando o valor acessível. Todavia, apesar do consenso neste quesito, o negócio ainda não foi selado. O jogador, embora esteja disposto a retornar ao futebol brasileiro, é sonho de outros times brasileiros, como, por exemplo, o Palmeiras que também disputa Gabigol. Além disso, o Al-Ahly pode dificultar o acordo. Flamengo terá de superar desafio por acordo com Roberto Firmino. Isso porque os sauditas não desejam liberar o jogador por empréstimo, o que dificulta as tratativas. Neste cenário, o Flamengo teria de pagar por uma transferência em definitivo, algo considerado pouco provável. Ainda assim, a reportagem do Flaweb salienta que o nome de Firmino já foi aprovado pelos dirigentes do Mengão, que estão dispostos a acatar as exigências do jogador em prol de um acordo. Essa seria um salário de 2,5 milhões de reais por mês, além de um projeto de longo prazo. Entretanto, aparentemente o jogador não dá qualquer prioridade ao time carioca e está disposto a assinar com qualquer clube do Brasil que pague estes valores. Roberto Firmino está com 32 anos e possui contrato com o Al-Ahly até junho de 2026. Na última temporada, o brasileiro atuou em 34 partidas, marcou 9 gols e distribuiu 8 assistências.